Quero te dar as boas-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Cauê Esquinel. Eu estou aqui hoje para falar contigo a respeito de um tema histórico, a respeito um pouco de cultura, de algo que tem repercutido muito nas redes sociais hoje, que diz respeito às religiões abraâmicas. Talvez você nem sequer tenha contato ainda com esse termo, mas hoje é um tema extremamente relevante. Para a gente esclarecer um pouco mais, colocando uma pergunta, você sabe qual a relação entre o islamismo, o judaísmo e o cristianismo? É sobre essas três religiões abraâmicas, da relevância de Abraão para esses três povos que nós vamos falar na aula de hoje. Então eu quero te convidar a ter toda essa atenção voltada para essa aula, a você se concentrar e entender que existem muitas proximidades e muitos distanciamentos, é verdade, entre nós, cristãos, os judeus e principalmente os muçulmanos. Você sabia que nós e os muçulmanos temos uma origem comum? E por causa da proximidade dessa origem, dessa proximidade entre nós, que nós vemos tantas diferenças? Sobre isso nós vamos tratar nessa aula. A aula de hoje diz respeito, então, à questão da primogenitura, da série de 2 episódios, da série de 2 aulas acerca das religiões abraâmicas. Eu vou explicar detalhadamente tanto o título dessa aula como essa série, para que o seu conhecimento esteja voltado, realmente você aprenda esse tema que é extremamente relevante há vários séculos. Afinal, essas religiões não vêm de pouco tempo, são mais de 2.000 anos, se contarmos o judaísmo, as promessas de Deus para o povo judeu, até a revelação que a revelação que Maomé acaba tendo e dá origem ao islamismo. Então são vários séculos de 3 religiões que mudaram o curso do mundo. 3 religiões abraâmicas que hoje definem muito do mundo que nós vivemos. Então na aula de hoje a questão da primogenitura da série Religiões Abraâmicas. Você olha ali na imagem, no nosso slide, você percebe que tem 3 ícones, tem 3 símbolos. Cada símbolo define uma das religiões abraâmicas, a cruz de Cristo. No centro nós temos um símbolo muçulmano, o islamita, o símbolo dos muçulmanos, e a cruz e a estrela de Davi, um símbolo que ao decorrer da história foi associado ao povo judaico. Basicamente, religião é a perspectiva, é a forma com que o homem se religa àquilo que é eterno e que é celestial. Independente de nós crermos que o cristianismo é a única religião verdadeira, a experiência humana ao decorrer da história vai mostrar que, à medida que o ser humano se reúne em grupos e se questiona sobre a realidade, sobre a eternidade, sobre o que vem antes da sua morte, ele desenvolve códigos religiosos. E o ser humano tenta, de uma maneira ou outra, se ligar àquilo que não é físico, que seria espiritual. Nós cremos que o cristianismo é a única religião verdadeira. No entanto, todos os povos da história desenvolveram seu sistema de crenças, as suas religiões, sejam mais fervorosas ou sejam menos fervorosas, sejam mais materialistas ou mais espirituais, todas as religiões desenvolveram religiões. E religião mesmo, a própria palavra vem do latim religare, ligar o que é terreno, passageiro, religar aquilo que é eterno, que uma vez foi estabelecido. Então, saindo desse plano geral, teórico, nós vamos agora olhar para a segunda parte. O que é abraâmicas? O que essa palavra significa? Religiões é a tentativa de religar por meio de códigos a eternidade com o terreno, e abraâmicos diz respeito a 3 religiões que são formadas a partir de um único indivíduo, Abraão. Talvez você já está se questionando, poxa, mas Abraão está na minha Bíblia, está no Gênesis da minha Bíblia, o que Abraão tem a ver com os judeus e o que ele tem a ver com os muçulmanos? Vai ficar muito claro para você, para que nós entendamos que, da mesma maneira que começou, é como que termina. O que nós esperamos dos fins dos tempos está muito sinalizado por aquilo que aconteceu a partir da vida de Abraão e dos filhos que ele teve. Qual é o tema dessa aula? A questão da primogenitura. Nós vamos ver como uma palavra dada a Abraão sobre a descendência dele, do filho que ele teria, diz respeito à formação de povos. E por isso, pelo indivíduo Abraão ser o principal nessa história, nós temos religiões abraâmicas, religiões que reivindicam a sua criação, a sua promessa, a sua legalidade terrena e espiritual a partir da promessa de um único homem, de Abraão, que foi estendido a seus filhos, ou a Ismael ou ao Isaac. Isso que coloca em comum essas 3 religiões. Então nós temos aqui as características dessas 3 religiões, são religiões monoteístas, ou seja, tem a crença em um único Deus criador. Nós vemos várias religiões no mundo, nós temos
desde animismos, que são religiões que acreditam em seres celestiais, em deuses manifestos enquanto animais, muito comum na Ásia e também nos povos indígenas, e até religiões que são realmente politeístas, como os gregos e os romanos e alguns países do nórdico que desenvolvem um sistema de crença em vários deuses, talvez com hierarquias, né, como os próprios gregos, onde Zeus era o deus principal, existia uma outra série de deuses subordinados a ele, mas que acreditavam na relevância e na existência de vários deuses. Nós já não, tanto nós cristãos como os judeus e como os muçulmanos, cremos num único Deus criador de todas as coisas, um único Deus que rege o mundo. Não vai ter uma diferença entre os três, como nós veremos, mas cremos no único Deus. São três religiões monoteístas. E essas três religiões são responsáveis, juntando os adeptos das três religiões, são responsáveis pela maioria das pessoas religiosas que confessam alguma fé no mundo. Então, as três maiores religiões do mundo são cristianismo, judaísmo e islamismo, todas elas como religiões abraâmicas, porque vem de uma interpretação da promessa dada por Deus para Abraão. Então, nós estamos falando aqui de centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas ao decorrer do mundo. Só você imaginar, né? Nós pensamos na Europa, que foi um continente muito influenciado pelo cristianismo, tanto também no norte da África, no próprio continente americano, o resto da África, onde tem um predomínio muito grande dos muçulmanos, como o Oriente Médio, a Ásia, as regiões onde os judeus estavam espalhados e hoje no Estado de Israel. Então, o mundo inteiro tem pessoas que praticam essas três religiões. Então, na origem, tem o patriarca Abraão, que para nós é retratado no livro do Gênesis, o mesmo livro para os judeus, e é dividir então essa interpretação entre judeus, muçulmanos, o islamismo, os islamitas, e o cristianismo. São essas as três religiões abraâmicas. Eu acredito que se você ler a Bíblia, você vai ver que tem uma proximidade muito fácil de se encontrar entre o judeu e o cristão. Mas eu quero despertar o seu entendimento para entender como que os muçulmanos aparecem nessa história. Como que o islamismo reivindica uma primogenitura para poder fazer guerra, seja uma guerra pacífica por meio de discursos, de apologética, de defesa da fé, ou uma guerra violenta por meio da jihad, que eles aplicam, né, a todos que são descendentes de judeus ou cristãos, né, são povos que são de uma tradição judaica cristã. Então, as três religiões são religiões que vivem, de certa maneira, em conflito. As três religiões abraâmicas, né? Então nós temos o judaísmo como a religião mais antiga, acompanha comigo logo no começo do slide. O judaísmo ele provém de descendentes de Jacó. Para o judeu, ele crê que é um descendente de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O terceiro patriarca. São todos descendentes, né, que de Jacó se trocam o nome para Israel, formam as 12 tribos de Israel e os judeus acreditam que vão seguindo a linhagem. Abraão, Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos de Israel, e até hoje eles creem de uma maneira ou de outra que são fruto, que são herança, foram gerados por essa promessa das 12 tribos. O judaísmo tem uma visão unitária de Deus, ou seja, Deus é um único. O Elohim ou Adonai é um único Deus. Os judeus esperam a vinda do Messias, não o retorno, nós esperamos o retorno. A vinda do Messias que governará como um rei davídico. Mas esse Messias será extremamente forte, relevante, será justo, quer dizer, vai ser o principal homem, mas não será o próprio Deus como nós acreditamos como cristãos. Então, o judaísmo, ele não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus. O judaísmo, na verdade, desconsidera toda a parte que nós acreditamos do cristianismo e vê Deus como um único Deus e soberano. Claro, o nosso mesmo Deus, como nós cremos. Só que para nós, Deus foi revelado como uma figura paterna e já para eles é um único Deus. Então, quando um judeu ora, ele ora para o mesmo Deus que nós. Mas nós oramos com uma revelação muito mais completa do que eles. Porque eles veem Deus como um Deus criador, nós vemos Deus como um Pai criador. Então, voltando aqui, é uma visão unitária de Elohim ou de Adonai. O livro sagrado para os judeus é a Bíblia hebraica, né, ou a Taná, que para nós é a mesma coisa que o Antigo Testamento. Então, se você dividir a sua Bíblia no meio, quase, a Taná é essa parte, os livros judaicos que nós compartilhamos com os judeus do Antigo Testamento, e o Novo Testamento é a revelação exclusiva dos cristãos. Então, o que nós temos de antigo, a antiga aliança é compartilhada com os judeus. Os judeus hoje são divididos entre reformistas, que é uma ala muito mais ambientada aos tempos modernos, os conservadores, ortodoxos aqueles que têm
o cabelo aqui um pouquinho maior, tem todo um trejeito, as vestes pretas são mais estereotipados, por assim dizer. Talvez se a gente falar sobre judeu, o que vem atualmente é um judeu ortodoxo. E os grupos de menores quantidades que são espalhados. O lugar de habitação, a princípio, né, a priori, dos judeus é aquele território de Israel, que historicamente viveu sempre por conflitos, e historicamente os judeus foram expulsos e voltaram, foram conquistados pelos persas, depois pelos assírios, digo, depois eles foram para a Babilônia, retornaram, os romanos então, no primeiro século, ainda expulsam os judeus da região de Israel, e em 1948 eles retornam para o Estado de Israel, um tema que você tem visto ultimamente nas redes sociais, e a grande concentração de judeus hoje está em Israel. Temos judeus espalhados pelo mundo, várias colônias judias, como nos Estados Unidos principalmente, algumas no Brasil, algumas na Espanha, mas principalmente o lugar de habitação hoje de um judeu é em Israel. Não quer dizer que todo judeu queira morar em Israel, e não quer dizer que Israel seja exatamente um lugar perfeito, mas pela crença da tradição que eles têm, você sabe, nós sabemos que Israel é o lugar de excelência. Então a maioria dos judeus hoje está concentrada em Israel, e esse é o panorama que nós temos de judaísmo. Então o judaísmo é instituído na Antiga Aliança. A partir do relacionamento de Deus com este povo, o Senhor escolhe enviar o seu Filho para redimir o pecado. Jesus ele não vem exatamente para substituir numa maneira de como se Deus tivesse descartado o judaísmo, mas para renovar uma aliança, fazer uma aliança nova. Ele consuma a antiga aliança, e quando Deus olhava para o povo judeu e via que não existia um justo, vem o justo da parte de Deus. Nós cremos Jesus como Messias, que não veio para governar fisicamente naquele momento, para iniciar o reino do céu com um governo eterno, espiritual, e voltará para estabelecer o seu governo em Jerusalém. Então nós vemos o cristianismo como um ramo que surge do judaísmo. Um ramo quase como os dissidentes no meio de um universo judaico. Deus envia o seu Filho, envia Jesus Cristo, que desenvolve alguns discípulos, tanto os apóstolos como os discípulos mais próximos, que vão pregando e vão recebendo o poder do Espírito Santo para criarem novos discípulos, e o cristianismo sai com uma ramificação do judaísmo, e ao decorrer dos 3 primeiros séculos vai crescendo, 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 ao ponto de influenciar o mundo mais que o próprio judaísmo, e se forma uma religião autônoma do cristianismo. Então, quando nós olhamos o livro de Atos, e você vê muita confusão entre os judeus e os cristãos, já percebeu? As pregações de Pedro na sinagoga, as pregações de Paulo, Paulo era repreendido. Por quê? Porque o cristianismo ainda era visto como os ensinos de Jesus Cristo, como aqueles que eram seguidores do rabino Jesus, do profeta. O judeu tinha dificuldade para compreender, por isso que Paulo ele começa, mesmo sendo o apóstolo dos gentios, começa pregando nas sinagogas, até que tem uma movimentação exclusiva para o meio dos gregos, né, dos gentios. Pedro fica entre os judeus, e nós vemos neste contexto conturbado do livro de Atos, o cristianismo se desprendendo do judaísmo, dizendo não, Jesus não foi um homem qualquer, ele é o Filho de Deus que tem a revelação correta. Nós devemos sair da antiga aliança e ir para a nova. E aí vai saindo a ramificação para no século III, IV adiante, nós temos a instituição cristianismo como uma religião independente do judaísmo. Claro que temos promessas parecidas, não estou aqui fazendo uma distinção espiritual, mas contextualizando as mudanças históricas e culturais. O cristianismo, então, vem dos descendentes de Jacó, por promessa. Nós somos descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão, assim como os judeus. No entanto, os judeus creem que é por sangue. Por isso que para fazer parte do judaísmo, uma criança ela é circuncidada. É um pacto de sangue. Então eles creem que a genealogia vem até o indivíduo, esse indivíduo precisa ser circuncidado para que no sangue seja marcado seja um sinal da presença de Deus, da sua aliança com o seu povo. Nós cremos que temos sim acesso a Abraão, que Abraão é um pai na fé para nós, que Isaac é um pai na fé, que Jacó é um pai na fé. Nós somos filhos deles. No entanto, não é pelo sangue, mas é pela promessa. Por isso que eu e você, mesmo talvez nunca tendo ido a Jerusalém, não tendo um parente mais distante judeu, ainda assim nós temos acesso à promessa, nós fomos enxertados. Como Paulo vai dizer em Romanos 11, nós fomos enxertados na videira. E por causa da promessa, não por causa do sangue, né? Então a nossa nova aliança, por meio do batismo, ela renova, substitui o entendimento de que a vinculação era por sangue e agora é somente pela promessa. A nossa visão de Deus, ela é trinitária. Não vemos somente Deus Pai, Deus como Criador, mas o vemos como um Pai,
Jesus Cristo como Filho e o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Não são três deuses, são três pessoas que manifestam um Deus na eternidade, na glória. Um mistério que nós só entenderemos completamente quando estivermos diante de Deus. Nós não somos politeístas para quererem mais de um Deus, mas nós cremos que Deus se revela de três maneiras. O Pai Criador, o Filho que veio à Terra e o Espírito Santo que tem intercedido por nós. A base do cristianismo é a revelação de Jesus Cristo. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os reis e sacerdotes são relevantes à medida que eles apontam para Cristo. Qual a relevância de Davi para a nossa vida? Saber que ele apontava para Cristo. Qual a relevância de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias? Apontar para Cristo. Qual a relevância de todos os personagens do Antigo Testamento? Apontar para Cristo. E essa é a diferença que nós temos também com o judaísmo, que cria na relevância deles e nós somente através da ótica de Cristo. Nosso livro sagrado é a Bíblia cristã, o Antigo e o Novo Testamento, e basicamente somos divididos entre ortodoxos orientais, como a Igreja Ortodoxa grega, egípcia, turca, várias igrejas ortodoxas. A própria Rússia tem uma igreja ortodoxa com costumes muito diferentes dos nossos, mas a crença num Deus trinitário. Os católicos e os protestantes, que dão origem aos evangélicos. No nosso caso aqui, nós estamos no meio desse segmento de protestante. Agora a parte mais interessante. Os islamitas, os muçulmanos, o islamismo, eles são descendentes não de Isaac, eles são descendentes de Ismael, e por não serem descendentes de Isaac, eles não têm a descendência de Jacó, para quem Deus reafirmou as promessas de Abraão, que daria aquela terra prometida, que daria a terra de Canaã. Então aqui nós vamos começar a ver que é necessário uma interpretação diferente das promessas que os muçulmanos acreditam ter recebido de Deus. Para nós não é a voz de Deus que fala com eles dessa maneira, e as promessas verdadeiras que Deus deu a Abraão, a Isaac e Jacó. Os muçulmanos são descendentes de Ismael. Você lembra quem é Ismael? A diferença entre Ismael, entre Isaac. Afinal, quem é o primogênito para ter direito à primogenitura, a bênção de ser o sucessor de Abraão? Os muçulmanos têm uma visão unitária de Deus, é o Alá. Então não existe outro relevante a não ser Alá, Alá é grande. Maomé como o maior profeta, Maomé tem uma visão, o anjo Gabriel aparece para ele no século VII depois de Cristo, ele está na Arábia, e o anjo Gabriel fala para ele que não há outro Deus além dele, que o Deus é único, e cabe a ele, Maomé, ser o profeta que vai revelar isso. Quer dizer, aquilo que aparece para Maomé, se dizendo ser o anjo Gabriel, aquela figura demoníaca que vai falar com Maomé, usa toda uma veste, um linguajar de uma promessa que estava já no Antigo Testamento, que com a ótica de Cristo nós tomamos posse para nós e que faz com que Maomé vá combater ao decorrer da história, os seus sucessores, a tradição judaico-cristã. Então aquilo que Maomé ouviu diz para ele, olha, o Deus judaico-cristão, o Deus dos cristãos e os deuses judeus não é verdadeiro. O Deus verdadeiro é Alá, não é Adonai. E você, Maomé, vai ser o verdadeiro profeta que trará o povo para o culto original, que trará o povo para a adoração original. Não é Jesus Cristo, não é o Messias, é você, Maomé, revelando Alá. Você está percebendo como uma promessa, um linguajar todo santo de Deus foi desvirtuado para que um homem cresça, que ele tinha uma relevância que ele nunca poderia ter? Como nós entendemos a ação de Satanás? A ação de Satanás como anticristo, como falso profeta, como falso mestre, ela é sempre muito parecida com a de Deus, mas com uma essência completamente alterada. Satanás não vai se opor à voz de Deus, ele vai sutilmente desvirtuar a voz do Senhor. É assim que ele faz com Eva. Ele sugere para Eva algo que Deus já tinha dito. Então, se Deus fala para salvar, Satanás não vai dizer vai e mate. Ele vai sugestionando que não precisa ser salvo. E vai desvirtuando aquela voz e a pessoa acha que é Deus falando, mas na verdade era uma sugestão de Satanás. Assim acontece com Maomé, aquela revelação que não era da parte de Deus, fala que ele tinha uma relevância e ele era descendente de Ismael e não de Isaac. Desqualifica toda a tradição que foi dada por Deus antes para restaurar um culto irrisório, um culto inventado a uma divindade que não era o verdadeiro Deus. Jesus aparece, atenção, Jesus aparece no Alcorão. Veja, novamente, a voz que não é de Deus, cria-se uma religião que é oposta à nossa religião, e Jesus vai aparecer como Issa, um profeta e um mensageiro,
O nosso Jesus, Filho de Deus, que foi descredibilizado pela tradição judaica, que não cria que um homem poderia ser filho do Senhor, o nosso Jesus aparece também no Alcorão, agora dito como um grande mensageiro e um grande profeta. Como filho de Deus não, porque eles têm uma visão trina e só Alá é Deus, não tem nada que se compare a ele. No entanto, Cristo tem uma relevância. Então, se você conversar com algum muçulmano, ele vai dizer que sim, que Jesus é relevante para eles, isso é relevante, mas não da nossa maneira. O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão e eles são divididos entre grupos, né, entre xiitas e sunitas. Gênesis 13, as promessas que Deus está dizendo para Abraão, não só Gênesis 13, 15, 16, vão ser o mote de toda essa discussão. Vamos nos atentar aqui, se você tem a sua Bíblia aberta, né? Procure Gênesis 13, talvez seja uma versão diferente, mas nós vamos ler para entender. O Senhor disse a Abraão, no livro de Gênesis, que nós compartilhamos com os judeus, a revelação primeira que os judeus receberam e que os cristãos tomaram posse, mais antiga que qualquer revelação muçulmana. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Abraão tinha filho nesse momento? Não tinha. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Aqui em Gênesis 13, depois da situação com Ló, da injustiça que Abraão passa, Deus vai remir Abraão e vai dizer a Abraão, olha toda essa região, ela vai ser sua e da sua descendência. Abraão não tinha filhos. E Abraão estava numa situação de escassez que ele também, às vezes, poderia até se questionar do que Deus estava falando com ele. E nós temos aqui duas promessas, atreladas a uma. A promessa que Deus dá a Abraão é de uma posse de terra e de um herdeiro para dar continuidade ao cuidado dessa terra. É junto. Vão possuir a terra e vão ter o cuidado. Nessa aula nós estamos falando do filho que tem o direito à terra e na próxima aula nós vamos falar da posse da terra. Então nossa atenção é voltada a qual é a descendência? Farei a sua descendência como o pó da terra. Quem é a descendência de um homem que era velho, com uma esposa estéril e velho, que obviamente não podia ter filhos? Quem era esse descendente? Essa que é a divisão entre os três povos. Gênesis 15, 4, 7 diz, eis que a palavra do Senhor veio a ele, contexto um pouco mais para frente, que ele está se questionando com Deus, o que viria de acontecer, porque as promessas não se cumpriam, ele já estava ficando mais velho. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus lá atrás, na terra dos teus antepassados, quando eu disse, sai da tua tenda. Lá atrás, se afasta da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra. Deus está rememorando Abraão. Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Novamente a questão da terra aparece, mas aqui tem uma ênfase no filho. Abraão tinha um servo chamado Eliezer, e ele vai se questionar com Deus, ali no Gênesis, Senhor, eu já estou de avançada idade, o Senhor me prometeu um herdeiro para cuidar dessa terra, para ter a posse da terra, mas eu não tenho filhos. E ele começa a clamar para que fosse Eliezer, seja Eliezer a concretude dessa palavra, seja Eliezer o descendente. Deus vai reafirmar a palavra que já tinha dito para Abraão. Não, Abraão, o herdeiro será gerado por você. Eliezer era um servo, filho de outro pai. Virá de você. E aqui nós já temos uma questão que não diz respeito a quem Abraão queria delegar, mas aquele que seria gerado dele. Para Deus era importante que o filho da promessa fosse um filho gerado por Abraão, um filho natural de Abraão, para poder herdar a terra. E aqui nós chegamos num ponto, se você já leu a Bíblia, viu, que Abraão tem dois filhos. Um filho chamado Ismael, já que não podia ser Eliezer, ele pensa, eu vou fazer um filho, mas Sara é de idade avançada e é estéril, mas eu tenho uma serva Agar que mora comigo. Então, se o filho tem que ser meu, Deus não falou nada a respeito de Sara, não falou nada a respeito de Agar ou de qualquer outra mulher, o crivo sou eu, Abraão. E Abraão faz o que a gente tenta fazer muitas vezes na nossa vida, que é resolver os problemas a partir do nosso intento, gerar soluções que são incompatíveis com o tempo determinado por Deus.
Abraão decide cumprir a promessa a partir de si, sem esperar que o tempo de Deus, que é perfeito, realizasse ela. Então Abraão, claro, né, já estava na idade avançada, naturalmente não tinha como ele achar que uma solução seria viável, visto que Sara era estéril, e Abraão tenta resolver o problema e cria um problema histórico que nós cremos que somente com a vinda de Jesus Cristo vai ser resolvido. O problema de Abraão é um problema escatológico que diz respeito ao fim dos tempos. Abraão tem um filho. Agar deu à luz a um filho, olha lá em Gênesis 16, deu à luz um filho a Abraão. E Abraão chamou de Ismael. Quem que deu o nome para ele? Quem? Abraão. Esse filho que foi gerado com Agar, que Sara sugere, olha, eu sou estéril, idade avançada, então tome Agar, sua serva, tenha um filho com ela e cumpra essa promessa. Abraão concorda, dá atenção à fala da sua esposa e vai ter um filho, e ele dá o nome desse filho. Agar dá um filho para Abraão e Abraão dá um nome para esse filho. Abraão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Pronto, é o filho da promessa. O crivo era Abraão ter um filho, Abraão tem um filho. Só que tem um problema. A narrativa bíblica vai avançar até o capítulo 17 e Abraão vai clamar a Deus para que o filho da promessa fosse o filho que teve com Agar, mas Deus rejeita. E aqui nós temos o nosso problema com o islamismo. O islamismo vai crer que Abraão teve um filho chamado Ismael, que esse filho vai contra, aí nós temos a diferença da narrativa judaico-cristã para muçulmana. A partir daqui o islamismo vai se separar. Vai contar que esse Ismael vai ter filhos, e esses filhos vão chegar em Maomé, e esses filhos vão dar origem à verdadeira religião, do verdadeiro Deus, do verdadeiro profeta, da verdadeira revelação, o islamismo oposto ao filho inimigo que tentou roubar a primogenitura, Isaac. Ismael é o primeiro filho, então ele é o filho da promessa. Nesse sentido, você percebe que os muçulmanos não estão errados. Se nós fôssemos pensar que somente o sangue é relevante e a voz de Deus é qualquer outra coisa, só o sangue é relevante, eles estão corretos. O primeiro filho de sangue de Abraão é Ismael, mas nós cremos no sangue e na promessa. O primeiro filho de sangue é Ismael, mas o filho da promessa viria com Sara, porque nós vamos ver agora que em Gênesis 17 Deus reafirma que não era Ismael, mas era um filho com Sara. Então sangue e promessa é só com Sara. Sangue é com Agar. Então nós entendemos que Ismael foi relevante até esse ponto e ele foi descartado. A narrativa bíblica vai mostrar que Abraão, para resolver um problema entre Agar e Sara do conflito dessas crianças, ela expulsa. Agar ficava debochando de Sara porque Sara não podia ter filho, então Deus faz com que Abraão expulse Agar. Em contrapartida, a narrativa bíblica vai se focar em Isaac e a tradição Isaac e Jacó vai avançar e Deus vai rejeitar Ismael. Aqui em Gênesis 17, Abraão está clamando para que Deus aceitasse Ismael, não podia ser Eliezer, que fosse Ismael então, e Deus rejeita. E aí nós vamos entender lendo agora 17, 18 até 22. Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção, quem dera que o filho da promessa fosse Ismael. Deus lhe respondeu, na verdade. Então você vê que tudo aquilo que vem de Ismael está na mentira. As promessas não são para Ismael. Os descendentes de Ismael roubam as promessas porque criam que era para eles. Roubam as promessas de Isaac, vivem uma vida carnal para resolver essa questão e dizem que são sucessores. Então nós estamos vendo uma discussão entre a tradição judaica cristã e o islamismo com uma disputa pela promessa de Deus. Nós cremos que isso é Isaac, eles creem que é Ismael. Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac. Agar deu um filho para Abraão, que deu o nome de Ismael. Aqui Sara dá um filho para Abraão, e quem dá o nome de Isaac não foi Abraão. Quem dá o nome de Isaac foi o próprio Deus. Deus não se preocupou para dar o nome de Ismael, mas Deus se preocupou para dar o nome de Isaac. Logo, quem poderia ser o filho da promessa? A promessa de Deus foi cumprida naquele que Deus marcou com o nome, Isaac. Continuando o texto, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, atenção, aquele que viria a dar origem aos muçulmanos,
Eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Eu te pergunto, qual é a religião que mais cresce no mundo atual? Nós caminhamos para os fins dos tempos, nos fins dos tempos, e qual é a religião que mais cresce diante de um cenário escatológico, apocalíptico, do fim do mundo? O islamismo. Deus permite que os muçulmanos cresçam extraordinariamente, não é só que multipliquem extraordinariamente. Os muçulmanos têm 7 séculos, mas são 7 séculos mais novos que os cristãos, são mais de 1000 anos mais novos que os judeus e hoje é a religião que mais cresce no mundo. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Isaac vai ser pai de Jacó, que era pai de 12 povos, de 12 filhos, de 12 tribos. Ismael vai ser pai de 12 príncipes. Ele vai cumprir isso daí realmente, o Senhor vai fazer isso. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac. Ismael terá filhos, mas aliançados comigo é só Isaac. O filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo daqui a um ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então agora a gente fica concluindo, né? A gente consegue ter todo o entendimento de que o verdadeiro filho da promessa é Isaac. O verdadeiro filho prometido é Isaac. A interpretação do islamismo de que a primogenitura estava sobre Ismael foi rejeitada pelo próprio Deus. Que para Deus o sangue era importante, mas a promessa era mais. Então, para o Senhor, para herdar, como a tradição judaica só herdava os bens de um pai, né? Ou em algum momento até o dobro da herança, a herança dividida entre os filhos, e o dobro era para o filho mais velho, né? Só teria a mesma autoridade do pai, o primogênito. Nós vamos ver isso em vários personagens do Antigo Testamento. Deus vai manter com Isaac. Ismael vai ser rejeitado, Ismael vai ser enviado embora e Abraão vai ficar cuidando de Sara e de Isaac, e Deus vai aprovar Isaac. Então, nesse ponto, nós discordamos dos muçulmanos, pela interpretação que eles têm, que o islamismo é a religião verdadeira, do primogênito verdadeiro, e nós cremos que apenas Isaac é, e depois nós próprios vamos ter algumas divergências com os judeus, porque eu falei no começo da aula. O judeu acredita que a descendência que eles têm de Isaac é por sangue, circuncisão, e por promessa. Nós cremos que não é por sangue, porque o que importa, como Paulo vai dizer, é circuncisão do coração, e pelo batismo nós temos acesso à promessa. Inclusive o capítulo 17, ele fala aliança perpétua para a sua descendência. Como nós cremos que Cristo é o Messias que veio e que voltará, o importante para nós não é nem Isaac, o importante para nós não é nem Abraão, é a continuidade da promessa que Deus dá para Abraão. E se eu não me engano, no Gênesis 13, ele vai dizer que a descendência de Abraão abençoará a terra, continua em Isaac, Jacó e vai chegar até Jesus Cristo. Então, a relevância que os judeus às vezes dão para Abraão, dão para os patriarcas que eles têm, né? Dão até para Moisés, nós cremos que são relevantes, mas é por causa de Cristo. Então, essa discussão entre qual é o filho da promessa, isso cabe muito para o judaísmo e para o islamismo, que um vai dizer que é Ismael, um que é Isaac, e para nós não temos importância nenhuma com Ismael. Isaac foi importante porque é um dos antecessores, mas o maior de todos é Jesus Cristo. E na próxima aula você vai ver que como somente Jesus Cristo pode resolver toda a questão de rixa entre judeus, muçulmanos e cristãos. Entre aquilo que nós temos visto em Israel, todos aqueles conflitos, os históricos atos de terrorismo, somente Jesus Cristo pode resolver isso aqui. Quem é filho de Ismael, quem é filho de Isaac? Resumindo, só nós com a revelação de Cristo podemos contribuir para isso. Não importa se alguém é filho de Ismael e não importa se alguém é filho de Isaac, estando em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, concluímos essa aula entendendo que existem divergências entre as 3 grandes religiões abraâmicas, principalmente pela questão da primogenitura. Quem é o herdeiro da promessa de Abraão? Os muçulmanos vão acreditar que por serem descendentes de Ismael, são eles. Nós acreditamos que por sermos descendentes espirituais de Isaac, somos nós os herdeiros dessa promessa com Cristo Jesus, aquele que voltará em Jerusalém. E eu quero te convidar a também estar na próxima aula, que será a conclusão dessa série sobre a tradição abraâmica, dessa série sobre essas 3 religiões fundamentais. Nós vamos falar da questão da terra. Muito obrigado pela sua presença. Releia esse conteúdo, Gênesis 17 é fundamental, medite nele e eu te aguardo na próxima semana. Deus abençoe.